Chega, não quero mais ouvir você falar de novo. Quando as coisas caem, são pra machucar o outro. Sabe, seu jeito bipolar não quer nem escutar as minhas desculpas que arrumei. Pra variar, fui tão criativo. Maré que vai e vem, você até prometeu ficar de bem. Era seu, tô no seu. Maré que vai e vem, você até prometeu ficar de bem. Era seu, tô no seu. Chegar, não quero mais ouvir você falar de novo. Quando as coisas caem, são pra machucar o outro. Olha, não dá mais pra voltar. Dando voltas me perdi. A maré baixou e o vento te levou daqui. Aí voltamos ao vivo com o Hugo Schaber aqui no Caleidoscópio, gente. Aí também com bate-papo sobre haters, o discurso de ódio na internet. Vez ou outra é possível, né, esbarrar com conteúdos aí na web que podem ser classificados como discurso de ódio. Quais os fatores contribuem para que esses discursos aí se mantenham nas redes, né? Quem são os haters? Como controlar, então, esse fluxo? Esse é o nosso bate-papo. Para você que está em Pracinha, em São Paulo, ligado aqui no programa, pois é, pode participar com a gente. O nosso WhatsApp é o 996428473, então, ó, aproveite. E aí nós terminamos o bloco anterior com uma pergunta aqui do Caio, né, muito bem feita aqui pro ateniense. E aí, só para dar uma lembrada aqui para a galera, os termos de uso do Facebook, eles proíbem as postagens de intimidação, assédio e ameaças, mas essas mensagens, elas continuam acontecendo. E aí, aproveitando um pouco da pergunta do Caio, a ateniense fica à vontade aí para respondê-la. Bom, o Caio perguntou se uma pessoa que é titular de uma fanpage ou de um grupo, ele pode vir a ser responsabilizado se por acaso não agiu rapidamente após não ter se dado conta que um conteúdo havia sido publicado infringindo os termos de uso. O que eu quero dizer é o seguinte: como vítima, se eu quiser buscar uma reparação pelos danos causados em razão dessa exposição, o dano ele não se presume, ele tem que ser comprovado. E eu tenho que tentar buscar referências para poder revelar a extensão desse dano. Então, qual que é a extensão do dano no caso de uma exposição ofensiva na internet? O número de likes, o número de curtidas, de repasses, etc. Lembrando que tem um princípio que é da internet, que é o princípio do 1, 9, 90, é da pirâmide, né? É que 1% das pessoas só que são aquelas que geram conteúdo, 9% são pessoas que recebem o conteúdo, editam, distorcem, encontram outra versão, repassam, enquanto que 90% é a maioria silenciosa. Então, para a gente poder fazer um cálculo, é uma métrica estimativa. Se você tem, por exemplo, 10 likes, significa dizer que pelo menos 90 pessoas visualizaram aquele conteúdo. E, consequentemente, isso pode ser já algum dado interessante que revela a extensão de um dano considerável que o próprio titular pode vir a ser responsabilizado, sim, porque ele deu condições para que aquela ofensa aconteça. Por isso é que é muito importante, isso é uma falta de cultura tremenda das pessoas que criam comunidades ou fanpages na internet, de deixar um pouco de lado, sabe? Não ter um pouco de responsabilidade. Você é dono, o Facebook diz claramente através do seu serviço, você é dono daquele espaço, você é corresponsável por tudo aquilo que está publicado. Por isso é que, para se resguardar, você poderia colocar, se você sabe de alguma coisa que está violando, denuncie imediatamente, ou você mesmo, pelo menos, já que o Facebook, por exemplo, te gera N alertas, como outras redes sociais, você sempre ficar atento a esses alertas para imediatamente tomar as medidas necessárias e não resistir de achar que não, isso aí não vai dar nada.
nada, etc. Isso aí realmente pode dar tanto repercussão jurídica na parte criminal quanto civil. E é muito difícil montar um caso, né? Porque às vezes você não tem acesso aos números específicos de visualização, porque o Facebook não vai fornecer isso para um terceiro, para quem está... Exato, né? Nem sempre. Por isso é que a boa medida de enfrentamento desse tipo de incidente é agir rápido, preservar a prova, remover dentro da legalidade. Porque quanto mais a informação fica... todo mundo está interessado em quê nas redes sociais? Em ofensa, em sexo, em coisas que realmente chamem atenção, imagens, etc. E muitas vezes isso pode estar refletindo na reputação de determinadas pessoas que, evidentemente, por horas podem ter uma situação muito pior, porque daquela informação que nasce na rede social, ela pode ser multiplicada para N outros canais da internet e isso só potencializa o dano. Então, é interessante, quando a gente lida juridicamente com o problema, identificar quem gerou ou quem repassou. Porque a estratégia que se toma para um e para outro pode ser diferente. Legal. Respondido então, né, Caio? Perfeitamente. Ô, Júlia, para você, assim, né? Claro que não tem uma fórmula, mas o ateniense, ele citou a respeito da educação. Qual que é o caminho que você acha, assim, que a gente poderia pensar para diminuir ou minimizar esse discurso de ódio que está aí se propagando? Eu acho que o caminho mais breve e talvez o mais eficaz seja a empatia, sabe? Se colocar no lugar do outro. Beleza, eu tô aqui, me deu uma vontadezinha súbita de sei lá, ofender os homossexuais. Se fosse comigo, se fosse eu, como que seria comigo ver uma comunidade inteira a qual eu pertenço sendo ofendida? Entende? Então, assim, eu acho que a empatia, ela é o centro de tudo isso aí. Legal. No ódio, dentro da internet, fora da internet. Mas aqui, né, falando não saindo do tema desse nosso debate daqui agora, eu acho que é pensar, caramba, e se fosse comigo? Né? Se colocar realmente no Se lugar colocar realmente no lugar de quem vai estar do outro lado, de quem vai ser atingido. Legal. Direto ou indiretamente. A internet, as redes sociais têm coisas excelentes para a gente poder provocar engajamento, defesa de causas, sabe? Os norte-americanos desenvolvem isso muito bem. Nós aqui, infelizmente, temos uma característica de ser extremamente ofensivos através das redes sociais, infelizmente. É uma característica do povo brasileiro, não é uma característica boa. E, ao mesmo tempo, somos ingênuos em termos de privacidade. E é interessante que campanhas lá na Europa também já surgiram para tentar minimizar um pouco desse discurso de ódio, porque lá também se reflete, apesar de termos aqui no Brasil, né, isso muito forte. Mas acontece que lá, como nos Estados Unidos, eu acho que tem um fator que também é preponderante, que coíbe um pouco esse tipo de situação, porque lá a lei é forte. Entendeu? E nossa lei, não é que ela não seja fraca, mas as pessoas não acreditam muito nesse, a gente tem uma coisa no mecanismo Brasil da justiça brasileira, de punição. Lei que pega e lei que não pega. Isso é uma coisa... Só que acontece o seguinte, todas as pessoas que estão sendo vítimas de injúria racial, né, de ofensas, como foi outro dia o caso da nadadora Joana Maranhão, nas Olimpíadas, etc., elas vão ser alvo, porque a internet não é escrita a lápis. Então, está cheio de registros eletrônicos, entendeu? Que vão instruir perfeitamente um processo para poder fazer a punição, identificação e punição dos infratores. Então, não faça da internet um oráculo para você colocar para fora todo o seu ódio, esse tipo de coisa, porque isso é uma burrice. É uma burrice porque no digital nós temos muito mais rastros. Não vou dizer que 10 em 10 casos que eu atuo, eu consigo identificar a autoria e punir os infratores. Mas vou te dizer que hoje, na faixa de 8, já é possível fazer, sobretudo depois do Marco Civil da internet. Isso é uma boa notícia. Parece que é uma surpresa, né, quando a gente olha essas características das pessoas, dos brasileiros, mas isso vem da nossa cultura, né? É a extensão do mundo presencial. Nós não ofendemos os outros no campo de futebol? Nós não estamos vendo a torcida brasileira vaiar, xingar, etc. e tal? É a mesma coisa. Então, tudo que acontece na internet é o
é o repeteco do que acontece na vida presencial, só que de maneira muito mais potencializada e randômica. Você atinge locais, pessoas que jamais eram imaginadas dentro do mundo presencial. A gente acostumou a achar que a nossa cultura era assim, que éramos pessoas muito amistosas, que o brasileiro era sempre muito amistoso, mas essa rivalidade do futebol, de você desqualificar, de chamar o torcedor do outro time como se fosse uma ofensa, você chamar de mulherzinha o torcedor do outro time, como se ser uma mulherzinha fosse uma ofensa, mas você faz isso e você tenta atingir o outro e é encarado como uma coisa cultural. Isso agora se revela, sabe, de uma maneira absurda. E que nós estamos vendo, sobretudo agora que nós estamos tendo a oportunidade de conviver através das Olimpíadas com outros povos, como é que nós somos tão mal educados? Gente, nós vamos dar uma pausa aqui e voltar a falar sobre isso também, sobre essas relações culturais. Já tem mais Caleidoscópio para falar sobre haters e discurso de ódio. O papo tá quente aqui, até já.